Bom, beleza, tô gravando. Você tem alguma dúvida, Mayara? Você queira esclarecer com relação à disciplina? E aí? Tá conseguindo acompanhar o curso? Tá enrolado no TCC? Você faz IFE? Você faz o Instituto Federal lá de Guarulhos? Onde você estuda? Não conseguiu focar? Tá, não, tudo bem. A gente já tá chegando na metade do... a gente já chegou na metade do curso, né? Se não me engano. Semana 7, a gente passou já da metade do curso já. É bom adiantar um pouquinho. Ah, TCC da pós? Tá, beleza. É, você faz pós aonde? No IFE? Ah, tá. Legal. Então tá. É, eu vou compartilhar minha tela, só pra gente saber mais ou menos até onde eu consegui chegar aqui na implementação do nosso sistema, tá bom? Aí eu vou mostrando, aí se você tiver alguma questão, aí você pode me perguntar, se você quiser, tá? Eu vou explicando aqui, mesmo se você não puder ficar, eu vou continuar falando, tá bom? E aí eu gravo e salvo o vídeo lá pro YouTube. Tá. Então tá, eu vou continuar aqui. Então, ó, a gente estava fazendo lá o nosso site DevFolio, né? E aí na semana passada, se não me engano, a gente estava nessa parte do blog, né? Então a gente clicava aqui e aí a gente poderia colocar alguns comentários e tal. Então, o que que acontece? Seria interessante, antes da gente implementar essa parte, de deixar os comentários, a gente criar uma tela de cadastro. Por quê? Algumas pessoas, elas, por exemplo, esses dois usuários aqui, né? Oliver Colmenares e essa Carmen aqui. Elas já estão cadastradas no nosso banco de dados de usuário, né? Então, por isso que a gente consegue mostrar essas duas pessoas aqui, né? Comentando aqui sobre esse post aqui, né? Sobre o primeiro passo com PHP. Outra coisa interessante é a gente ir aumentar isso aqui, né? Ó. Então, eu estava utilizando aqui o ChatGPT para falar um pouquinho sobre o PHP, né? Ó. Fale um pouco sobre o PHP, né? E aí a gente pode pegar esse conteúdo que ele escrever aqui, a gente pode colocar lá como primeiros passos, né? Ó. Então, o que o ChatGPT coloca, né? PHP é uma linguagem de programação de código aberto amplamente utilizada para o desenvolvimento de aplicações web. Foi criado em 1994 por Rasmus Lerdorf e inicialmente se chamava Personal Homepage Tools, ferramentas de página pessoal. O PHP é executado no lado do servidor. Isso a gente já viu, né, nas primeiras aulas, mas o que significa que o código é processado no servidor antes de ser enviado ao navegador do usuário. Isso permite que o PHP seja usado para criar sites dinâmicos que podem se adaptar ao usuário em tempo real, sem a necessidade de atualizar a página. O PHP é uma linguagem de programação de fácil aprendizado e flexível, que suporta diversos paradigmas de programação, incluindo orientação a objetos e programação funcional. Além disso, ela é compatível com vários bancos de dados e pode ser executada em diferentes sistemas operacionais, tal. Algumas das principais características: sintaxe fácil, suporte e orientação a objetos, grande número de funções, compatibilidade com diferentes bancos de dados, enfim. Então a gente vai pegar, o PHP é uma linguagem de programação mais popular para desenvolvimento web e é amplamente utilizada em sites como Facebook, Wikipedia, WordPress, entre outros. Então vou pegar esse texto aqui, né, ó, que o ChatGPT gerou. É interessante depois a gente verificar a fonte, né, porque pode ser que o ChatGPT invente alguma informação, né.
cite as fontes. E aí ele vai citar as fontes que ele utilizou, né, para escrever esse texto, né? Então é importante a gente checar para ver se essas fontes realmente existem, né? Tá. Interessante que ele pegou o livro do Juliano Niederauer. Esse cara acho que, enfim, brasileiro, né? Tá. Então tá, eu vou pegar esse texto e eu vou colocar lá na parte do blog. A gente pode atualizar o nosso banco de dados, né, nos primeiros passos, por exemplo. Então a gente estava utilizando aqui o localhost, né? Dentro do localhost a gente tem lá phpMyAdmin, né? E a gente tinha lá o nosso banco devfolio e a gente tinha uma tabela comentários. Comentários e artigos, né? Ó. Então a gente tinha esse artigo aqui, PHP primeiros passos, né? Ó, conteúdo, né? Então eu vou atualizar esse conteúdo aqui, né? Ó. Então eu vou vir aqui, update. Vou dar um update aqui nessa tabela. Tá. O artigo, se não me engano, é igual a 1. Categoria. Deixa eu fazer o select novamente nessa tabela. Só para eu identificar aqui alguns atributos. Select asterisco foram artigos, né? Vamos ver aqui essa tabela, tá? ID igual a 1, tá? E o conteúdo. Só isso que eu preciso, ID igual a 1 e conteúdo. Então, vou atualizar o conteúdo desse ID igual a 1. Então, update. Vou atualizar a tabela artigos. Eu vou setar aqui conteúdo para tudo isso aqui. Será que vai caber todo esse texto? Vamos ver. Where ID igual a 1. Vamos ver. Não sei se vai caber todo esse texto aqui. Vamos ver. Continuar. Foi. Tá. E aí, se a gente atualizar aqui, primeiros passos com PHP, vamos ver se vai bugar. Ele vai bugar aqui, que vai colocar todo o conteúdo aqui, né? Ó. Muita coisa. A gente pode limitar isso aqui. Deixa eu ver como é que faz para limitar isso. Então, a gente está na página do devfolio. Essa página é a index, não. Se não me engano, essa é a index PHP. Essa index, né? Então, a gente pode fazer o quê, né? A gente pode pegar um parágrafo. Ou então a gente pode pegar... Deixa eu ver, eu vou clicar aqui. Primeiros passos, e ele vai colocar o conteúdo lá que o ChatGPT gerou, né? Beleza. Opa. Pegou aqui e tal. Beleza. Tá. A gente poderia pegar as 3 primeiras linhas, né? Ó, e colocar lá na descrição daquela tela inicial, né? Ó. Então, eu poderia usar o ChatGPT para ajudar a gente na programação. Então, como que a gente poderia fazer? Ó? Utilizar o PHP para imprimir deixa eu ver aqui uns 50 palavras, acho que talvez menos, umas 30 palavras. Vamos ver se ele vai ajudar a gente com código PHP. E aí a gente consegue imprimir poucas palavras, não precisa imprimir tudo. Ele cria um array. Tá, não é exatamente isso que eu estava querendo. Loop para exibir as palavras, tá. Imprimir 30 palavras de uma string. Vamos ver. Tem o texto, né? Ó, que é o que a gente tem. Acho que ele vai usar alguma função. Ele vai utilizar os espaços, né? E vai contar as palavras. Vamos utilizar essa função aqui, ó, explode. Ou seja, ele utiliza espaços, né? Ó, que tem no texto, ele vai contando. E quando chegar no 30, se não me engano, ele para.
Vamos ver se dá para usar isso aqui. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Então, eu vou colocar isso aqui na página index.php, né, ó. Então, a gente está imprimindo aqui o conteúdo, né, ó. Então, de alguma forma, eu vou ter que colocar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, né, ó. Palavras, explode, e aqui, ó. Então, vou colocar isso aqui embaixo, na verdade, não. Então, antes de dar o echo, eu vou pegar esse conteúdo aqui, né. Tem que pegar esse conteúdo. Eu coloquei um ponto e vírgula aqui dentro. Tá. E aí eu vou ter que contar essas palavras, certo? Beleza. Vamos ver se 30 palavras é o ideal para colocar lá no resumo. E ele vai imprimir, na verdade ele tem que imprimir essa string, né? Echo 9 string. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tá, vou salvar e vamos ver se ele vai imprimir 30 palavras aqui. Ah, melhorou, tá vendo? Tá, a gente pode fazer isso com as outras também, né? Tá, acho que 30 palavras, ou até ele encontrar um ponto, né? Acho que talvez até ele encontrar um ponto. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou utilizar o ChatGPT novamente. Vou pegar, ó, imprimir 30 palavras de uma string até encontrar um ponto final. Vamos ver. E aí ele vai colocar, vamos ver como que ele vai fazer aqui. Tá, ele pega a string, né? Ok. Pega a string no array, beleza. Encontra a posição do primeiro ponto final. Tá. A gente pode fazer até aqui, né? Então, encontra a posição do primeiro ponto final, tá? If posição menor que 30, string e tal. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Encontra a posição do último espaço em branco. Tá. Tá, ele encontra posição do ponto, né? Ó. Se a posição do ponto for menor que 30, e aí ele vai imprimir a palavra até encontrar o ponto, né? Caso contrário, ele vai imprimir aqui as 30 palavras. Se encontrou o último espaço em branco antes do ponto final, usa essa posição como limite. Vamos ver. Vou pegar esse texto aqui então. Ele faz esse explode, né? E aí depois, na verdade é implode que ele está usando. Primeiro ele usa explode, depois ele usa esse cara aqui, encontra a posição do primeiro ponto final, beleza? Tá. Encontra a posição do primeiro ponto final, beleza? Então, se a posição for menor que 30, usa a posição do ponto final. Caso contrário, ele vai usar a posição das 30 palavras, né? Então vamos ver aqui. Tá, vou colar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vou tentar indentar isso aqui. Ctrl A, Ctrl Shift F. Vamos ver se ele dentou aqui. Alt Shift F, beleza. Tá. Vamos corrigir aqui então, né? Ó. Então tá, ele pega aqui, né, o conteúdo, né, separa por espaços, e aí ele procura o ponto final. Se a posição do ponto for menor que 30, ele vai imprimir até o ponto final. Caso contrário, ele vai imprimir até as 30 palavras, né? Na verdade, a gente podia colocar só até achar o ponto, né?
posição ponto. Posso deixar até aqui, ó. Já era. E aí eu finalizo aqui, ó. Certo? Ele vai imprimir essa nova string aqui até o ponto final. É a posição do ponto. Mais um. Tá, vamos ver. E ele vai ter que imprimir até aqui, ó. Né? Até esse ponto aqui, web. Vamos ver se vai dar certo. Linha 577. Posição ponto, texto. Ah, tá. É palavras aqui, não. Ah, palavras. Beleza. Tá dando um erro aqui. Posição ponto. Expected string, strpos. Found string. Palavras. Deixa eu ver onde eu tô errando aqui. Ele vai pegar essas palavras e vai incluir e vai imprimir no final. É isso. Onde que eu tô errando aqui? Deixa eu ver. A gente acabou quebrando aqui toda a nossa aplicação. Deixa eu voltar ao que tava. Peraí. Só pra ver onde que eu... Tá. Então vamos deixar esse if aqui. Posição ponto. Palavras, tá? Palavras, nova string e tal. Se é a posição espaço. Vamos ler aqui, tá? Encontra a posição do primeiro ponto final, tá? Se a posição do ponto for menor que 30, usa a posição do ponto final como limite. Se a posição do ponto final for maior que igual a 30, pega as 30 primeiras palavras, tá? Encontra a posição do último espaço em branco antes do ponto final. Beleza, encontrou o último espaço. E aí a gente vai imprimir essa nova string. Tá, vamos deixar assim, vamos ver se vai funcionar. Ainda não. Linha 587. 587. Aqui. Deixa eu pegar o código inteiro. Eu já tenho esquecido alguma coisa. Palavras, explode, texto. Ah, ele vai pegar esse cara aqui, certo? Ah, tá. É palavras aqui, não. Palavras. Palavras. Certo? Tem que dar um eco aqui, acho que não. Não. Tá. Ah, esse aqui deve ser do tipo string. A gente tem que converter isso aqui para string, né? Vai. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu voltar lá no código. Pera aí. Voltar lá no código. Tá, aqui palavras, explode, texto. Tá, foi isso que a gente tá fazendo aqui, né? Palavras, explode esse artigo, o conteúdo do artigo, certo? E aí ele vai fazer o quê? Aqui, ó. Deixa eu deixar do jeito que tava, que não tava dando erro. E aí, o que eu fiz aqui? Eu mexi, palavras, deixa eu ver, nova string, explode. E pega o texto. E ele vai pegar as 30 palavras e vai imprimir.
certo? É isso que estava fazendo. Tá. Ok, tá certo isso aqui. Ah, aqui estava correto, não. A gente conseguiu imprimir lá as 30 primeiras palavras, né? Tá, ele fez um upload ali, ó. Deixa eu ver onde ele tá dando... Deixa eu fechar essa janela aqui. Deixa eu ver onde ele tá dando erro. Ele faz o explode, né, ó. Texto. Beleza. Posição do ponto. Desse texto. Ah, tá. Ele vai ter que pegar o... Ah, entendi. Então aqui, ó. Ele vai pegar... Na verdade, é o texto. Mas então é isso aqui então que ele vai pegar. Não é isso? Ah, tá. É isso. É o conteúdo. Aí se é a posição final... Acho que agora dá certo. Vamos ver. Eu não vou precisar desse upload aqui de 30. Aí eu vou imprimir isso aqui. Tá, vamos ver se agora vai. Texto na linha 596. Tem um texto aqui na linha 596 que é, na verdade é isso aqui, né, artigo, conteúdo. Vamos ver se vai parar de dar erro. Tá. Só que ele ainda não imprimiu, né, os 30. Ah, deixa eu ver aqui. Ele pegou o texto inteiro. Deveria parar aqui, ó. Tá, pegou aqui. Conteúdo, certo? Pega a posição. Onde está o ponto. Beleza. Se a posição for menor que 30, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir essa posição aqui, nova string, vai ser igual a isso. Vai ser igual até o ponto. Certo? Load palavras. Array e tal. Beleza. Caso contrário, ele vai fazer o quê? Se a posição do ponto final for maior ou igual a 30, pega as 30 primeiras palavras. Ele vai pegar as 30 primeiras palavras. Certo? Encontra a posição do último espaço em branco do ponto final. Encontra a posição do último espaço em branco antes do ponto final. Se encontra o último espaço em branco antes do ponto final, usa essa posição como limite. Aqui não é palavras? Não. E aqui no final ele imprime essa nova string. Não deu certo a contagem até o ponto final. Vou deixar então do jeito que estava. Para ele usar as 30 palavras. Contou 30 palavras aqui, 1, 2, 3, tá. E ele para aqui, né? Ela foi criada inicialmente, ele coloca... Eu posso colocar 3 pontinhos no final também, né? Para concatenar. Deixa eu ver. Palavras, tal. Imprime nova string. Eu vou colocar aqui, vou concatenar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pontinhos. Vamos ver se vai dar certo isso. Aí, ó. 3 pontinhos. Aí, se a pessoa quiser continuar lendo, ela vem aqui e clica aqui. Certo? Beleza. Aí ficou o texto aqui. Melhorou o texto, né? Ó. E aí, beleza. Vem para essa tela aqui de
primeiros passos, que era o blog, né? E o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, dentro desse link outros, um link de cadastro, né? Ó. Então, a gente, quando clica nesse cadastro aqui, ó, a gente vem para essa tela de cadastro. Por quê? Porque para fazer um comentário, a gente tem que estar cadastrado, né, no nosso sistema aqui. Então, eu criei essa tela de cadastro, que eu chamei ela de cadastro.php. Beleza. E aí, o que eu fiz? Eu incluí aqui o header, né, ó, que é o nosso cabeçalho, que basicamente é este cabeçalho aqui, né, ó, que a gente tem, DevFolio, início, sobre. Tá? Conexão com o banco de dados e incluir aqui um usuário, classe usuário, né, ó. Aí tem essa parte aqui do head e essa outra parte aqui de cadastro, que eu deixei fixada aqui, né, ó, cadastro. E aí eu criei esse formulário, né, ó, que quando a gente clicar lá no botão cadastrar, ele vai chamar essa página aqui, resultado cadastro.php, que eu criei aqui, resultado cadastro.php, né? Então, a gente tem aqui, a gente define uma seção, né, para armazenar esses valores, né? Então, a gente tem aqui o nome, o e-mail e a senha. Então, a gente só vai cadastrar com esses 3 dados, né? O nome, o e-mail e a senha. E aí, quando a gente clicar nesse botão cadastrar aqui, ó, ele vai chamar esse resultado cadastro.php, certo? Aqui embaixo eu incluí um footer também, né? Ó. Então, eu criei aqui um footer PHP, que é como se fosse o rodapé, né, da página. E aí a gente não precisa ficar incluindo todo esse código toda vez, né? Certo? A gente só inclui esse footer.php que ele vai incluir lá embaixo pra gente na tela que a gente for mexer, né? Tá. E aí é essa tela, né? Ó, o resultado cadastro, então como é que tá montada, né? O resultado cadastro. Então eu incluí aqui também o header, né? Ó, conexão, usuário, tal, né? E aí aqui tem aqui os CSS, né, que a gente utiliza, Bootstrap e tal. E aqui, ó, aquela telinha, aquela parte de cadastro, né? E aí ele vai fazer uma verificação aqui, né? Se o método for o post, né, no formulário, então a gente utiliza lá no formulário de cadastro. A gente define aqui, ó, form. Tem aqui esse método post, né, ó, que envia as informações do nosso formulário para outra página, né, ó. Então, se o método for igual a post, ele vai pegar esses dados do formulário, nome, e-mail, senha, né? Ele vai mostrar essa mensagem aqui, né? Ó. Ele vai imprimir o nome do usuário, vai imprimir o e-mail. E aí o que ele vai fazer? Ó? Eu tive que colocar esse select aqui nessa página, mas depois a gente vai refatorar esse código, né? Ele vai verificar se esse usuário já existe, né? Ó. Então, como que faz para verificar se o usuário já existe? Não, faz um select nessa tabela usuário, pelo nome ou e-mail. E aí o que acontece? Esse resultado, se a quantidade de linhas for maior que 0, ou seja, ele vai mostrar uma mensagem, esse usuário já existe, né? Ó, aí vai mostrar um botãozinho aqui de voltar. Caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir esse usuário na tabela usuário que a gente tem. E ele vai falar, ó, cadastro efetuado com sucesso. Caso contrário, erro ao cadastrar. Tá? Basicamente essa ideia, né? Ó, então, vamos lá. Eu não fiz validação aqui, tá? Talvez seja importante a gente fazer validação, pelo menos no front-end, para não deixar inserir valores inválidos, né? Ó. Então a gente pode utilizar o ChatGPT a nosso favor para fazer esse tipo de validação, né? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui no cadastro, ó, eu vou pegar esse formulário que a gente criou, né? Ó. Esse formulário, vou dar um Ctrl C nele, vou lá no ChatGPT e vou falar para ele fazer o seguinte. Poderia fazer validação do formulário abaixo. E eu vou colocar aqui o código. Vamos ver se ele vai gerar um código para a gente. Validar se o campo de e-mail é válido, verificar. Então, como que ele faz essa validação? Não. Então, ele vai validar se o campo e-mail tem um formato válido, vai validar se a senha tem pelo menos 8 caracteres,
Se todas as validações forem bem-sucedidas, salvar as informações do usuário no banco de dados e redirecionar o usuário para uma página de confirmação. Se alguma validação falhar, exibir uma mensagem de erro e manter os dados já preenchidos no formulário. Tá. Beleza. Então tá, ele está gerando o código aqui pra gente. Beleza. Ele está fazendo a validação aqui, ó, no lado do servidor, né? Ó. Então ele verifica aqui, ó, se o campo nome está vazio. Então ele está enviando essas mensagens aqui via PHP. Verifica se o e-mail também está vazio, né? Ó. O campo e-mail é obrigatório e tal. E a senha também, né? Ó. Ele verifica se a senha é menor que 8, né? Ó. Se a senha está vazia, é menor que 8 posições. Tá. Se não tiver nenhum erro, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar para a tela de confirmação de cadastro. PHP. Certo? Tá. Daria para fazer essa validação direto no HTML, né? Vamos ver se dá para fazer a validação. Faça a validação lá do front-end. Faça a validação no front-end. Vamos ver se ele vai entender isso. Ah, tá, ele vai usar JavaScript. Aí já foge um pouco do escopo aí do curso, então eu vou deixar a validação do lado do PHP mesmo, tá? Então tá, eu vou pegar esse código e a gente vai comentando ele passo a passo, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar todo esse trecho aqui, ó. Certo? Vou copiar esse trecho. E então eu vou aqui no resultado do cadastro, né? Ó, e eu vou colar aqui. Ok, então deixa eu tentar identar aqui. Tá. Então se o método... se eu cliquei lá no botãozinho lá de cadastrar, ele vai vir para essa página, resultado do cadastro, tá? E ele vai fazer o quê? Se o nome estiver vazio, ele vai escrever a mensagem, o campo nome, vamos arrumar aqui, né? O campo nome é obrigatório. Se o e-mail for inválido, ou seja, ele faz uma validação aqui, de validação, vamos ver como é que ele faz essa validação, vamos fazer uns testes, né? Ó. E aqui a validação de senha, a senha não pode ser menor que 8 aqui, né? Ó. If. Se a senha estiver vazia ou o tamanho da senha for menor que 8, ele fala, o campo senha obrigatório deve ter pelo menos... Acho que 8 caracteres é muito, né? Vamos colocar uma quantidade menor, 6. Vou colocar menor também, 4. Como é um blog, vou deixar a segurança um pouquinho mais fraca nesse ponto, porque senão a pessoa vai se sentir desestimulada a fazer comentários lá, né? Então, se não tiver nenhum erro, ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar. Na verdade, ele vai continuar nessa página, né? Não precisa redirecionar para outra, né? Então, eu vou pegar toda essa validação aqui que a gente estava fazendo, né? Ó, já vou mostrar aqui. Ctrl X e ele vai fazer o quê? Ele poderia ir para uma confirmação. Confirmação, tá, mas eu não quero fazer isso. Ele vai continuar nessa página aqui, né? E eu vou colar tudo aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu. Tá. Vou tentar identar direito isso aqui. Ctrl A. Ele tá identando aqui de uma maneira muito estranha. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu coloquei fim aqui. Tá. Vou tentar dar um enter aqui. Vou arrumar esse trecho aqui que tá muito estranho. Beleza.
Acho que precisa fechar aqui, né? Vou fechar aqui. Ah, não, já tá fechando aqui no fim. Tá, vou colocar lá pro outro lado. Tá, então vamos fechar aqui. Fecha aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois, por último, tem esse outro if de fora aqui. Beleza. Acho que agora sim, vou salvar. E aí vamos verificar se ele está fazendo a validação de maneira correta, né? Então tá, vou fechar tudo aqui. A gente vai para a tela de cadastro, né? Vou atualizar aqui, vamos ver se tá, não quebrou nada. Tá. Eu vou colocar meu nome, Renato. Vou deixar o nome vazio, vamos ver. Vou colocar o e-mail aqui, Renato. 12345 @gmail.com. Vou colocar uma senha, 123. Vamos ver o que ele vai fazer, cadastrar. Tá falando aqui na linha 88. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma chave perdida aqui. Pronto, salvei. Vou tentar reenviar aqui. Ah, ele foi para a tela de cadastro, mas ele não fez nada, né? Resultado. Vamos ver onde que ele pode ter entrado aqui. Não. Então, como eu coloquei o nome vazio, ele deveria imprimir isso aqui, né? Ó. O campo nome é obrigatório. Então, na verdade, não é erros aqui, né? Ah, ele está colocando tudo dentro desse erros aqui, né? Ó. Se não tiver vazio, caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele deveria imprimir, né? Else, echo, erros. Guardando erros. Erros. É isso? Será que dá para dar um eco direto? Tentar dar um var dump, vamos ver se vai dar certo. Tentar reenviar tudo aqui. O campo nome é obrigatório, o campo senha, campo de senha obrigatório deve ter pelo menos, tá, ele fez aqui de maneira correta, mas se não me engano a gente tem que se eu der um eco direto aqui em erros, eu acho que não vai dar certo, vamos ver. Errors. Como é um array, vamos ver aqui, erros. Ah, deixa eu voltar lá no chat GPT, eu vou falar para ele me gerar. Imprima os errors. Vamos ver como que ele vai imprimir. Ah, ele imprimiu aqui, ó. Ah, ele fez uma validação aqui, na verdade, no front, né? Ah, ele fez um for each aqui, ó. É isso que eu tava querendo. Vamos lá. Ele vai fazer um for each aqui, ó. For each, errors, as error. Ele vai imprimir esse erro aqui, tá? Vamos ver. Tá, o campo nome é obrigatório, o campo de senha é obrigatório e deve ter pelo menos 4 caracteres. Tá, eu posso colocar um botãozinho de voltar aqui também, ó. Que é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa. Eu coloquei uma div aqui que utiliza esse style aqui, não. Errors. E a gente pode utilizar e aproveitar essa div aqui em cima também, não. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Não. Ah. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. E aí eu coloco barra div. Beleza?
ficou no centralizado. É isso que eu queria. Então, o campo nome é obrigatório, o campo de senha é obrigatório e deve ter pelo menos 4 caracteres. Então, vamos colocar um botãozinho voltar aqui, ó, que já tem aqui. Então, o que faz aqui, né? Um clique e ele volta para a tela anterior. Vou pegar esse cara aqui, vou colar aqui. Vou reenviar novamente. 1090. Acho que faltou. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui na hora de colar. Voltar. Ah, ele tá dando um eco aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu ver se consigo colocar esse botão. HP. E eu vou colocar esse botãozinho voltar aqui, vamos ver. Duas vezes o botão voltar. Ah, que ele tá dentro do for each. Eita. Vou tirar daqui então. Tá, vou tirar esse negócio aqui. Vou colocar aqui. Vou fechar aqui o tag do PHP. Vou colocar aqui dentro. Vamos ver. Tá, tem o botãozinho voltar, mas não ficou centralizado aqui. Vamos colocar esse div aqui, ó. Pra centralizar esse negócio. Beleza. Pronto, tem o botão voltar. Tá, ele voltou para a tela de cadastro. Então tá, vamos cadastrar um usuário válido aqui. Vou pegar Maiara Giovana de Araújo. Maiara Giovana de Araújo. Vamos lá, Maiara. Maiara Giovana de Araújo. Coloca Maiara, ifsp.edu.br, senha 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se vai permitir cadastrar, não salvar, nome, Maiara, e-mail, cadastro efetuado com sucesso, aí tem um botãozinho voltar, beleza, cadastrou. Como você não estava cadastrado no nosso banco, né? E aí se a gente consultar aqui no na nossa tabela de usuário, a Maiara vai estar aqui, né? Maiara Gomes de Araújo, Maiara 1, 2, 3, 4. Vamos tentar cadastrar a Maiara de novo. Vamos ver se está funcionando. A parte, eu verifico se esse usuário já existe. Então, como que eu faço essa parte de usuário já existe? Não. Eu faço esse select, né, para ver se esse usuário existe. Então, se a quantidade de linhas for maior que 0, ele vai mostrar, o usuário já existe. Caso contrário, ele vai inserir esse usuário. Foi o que ele fez aqui, né? Vamos ver a Maiara. Eu vou pegar o e-mail dela, né? Maiara e FSP do BR. Vou tentar cadastrar a Maiara de novo. Voltar. Vamos lá na Maiara. Maiara testes. Vou aqui pegar e-mail. Pegar o e-mail da Maiara. Senha 1, 2, 3, 4, 5. Tentar cadastrar a Maiara. Não salvar. Nome. Aí coloca o usuário já existe. Beleza, voltar. Então, beleza, fizemos aqui, conseguimos fazer uma validação rápida aqui, não? Se a gente consultar de novo lá o nosso banco, vou dar um refresh aqui. Por aqui também. Continua a mesma coisa, Maiara. Beleza. Então tá, gente. Então tá, Maiara, acho que era isso que eu tinha para falar da aula de hoje, né? Talvez seja interessante vocês tentarem colocar aqui, ó, essa parte de contar até 30, até eu achar o ponto final aqui, ó. Quando achar o ponto final, ele não coloca mais nada. Aí eu deixo como desafio da semana. Eu vou subir o código até onde eu fiz, lá no Git, né, no Moodle. E aí vocês tentam implementar essa parte
de, na hora de imprimir aqui a parte do blog, não, essa parte, deixa eu colocar lá na parte que a gente estava fazendo, se não me engano na index.php, eu pedi para o ChatGPT contar 30 palavras, né, para a gente colocar como se fosse um resuminho. E aí o que ele faz? Ele conta essas palavras, né, 30 palavras separadas por espaço aqui, ó, utiliza esse explode. E aí, quando ele contou os 30, ele vai imprimir aqui essa nova string aqui e vai colocar 3 pontinhos, tá? Seria interessante vocês tentarem implementar nesse trecho, mostrando aqui até encontrar um ponto final, ou seja, até chegar aqui, né, ó, web, ponto, e aí ele para de escrever, certo? Então tá, gente, basicamente era isso que eu tinha para essa semana, né, fazer essa tela de cadastro, e depois a gente continua nas outras funcionalidades aí do nosso sistema. A gente precisa melhorar também na parte do código e não deixar os inserts tudo aqui, né? A gente precisa criar uma classe para fazer esses inserts a partir da classe, né? Mas aí a gente vai evoluindo isso com o tempo para deixar e refatorando o nosso código, né? Para deixar ele mais consistente, vamos dizer assim, mais coeso, né? Mas por hora é isso, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao código, vou compartilhar aí com vocês. Vocês tentem fazer o teste aí na casa de vocês, tá? Na máquina de vocês. E aí, se surgir alguma dúvida, vocês postem lá no fórum, no WhatsApp. Tá bom? Mayara, tá aí ainda? Eu não sei se está conseguindo acompanhar, foi muito rápido, como é que foi? Tranquilo? Ah, então beleza. Então, tá, era isso que eu tinha para comentar. Se você quiser, tenta implementar aí essa parte daquela. Até achar um ponto final, ele imprime lá, tá bom? E aí eu vou deixar como desafio lá no Moodle, como em vez de ser o questionário, vai ser essa parte, tá bom? Então tá bom, gente. Era isso que eu tinha para comentar hoje, tá? Obrigado aí, Mayara, por ter comparecido, tá? Compareçam aí, gente, por favor, tá? Então tá bom. Até semana que vem, então. Vou parar de gravar aqui.